Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje no Evangelho, Jesus voltas a curar uma pessoa que estava muito doente. Alguém que tinha a mão atrofiada. E aqueles que estavam a ver essa mesma cura, a assistir a isso, eram os fariseus e procuravam condenar-te. Procuravam entregar-te, estando fechados na ideia de que ao sábado nada se podia fazer, nem sequer o bem, porque era sábado. Estavam fechados nisso. E então, tu, Jesus, olhando-os, com indignação e entristecido, com a dureza dos seus corações, disseste àquele que tinha a mão atrofiada: estende a mão. E ele estendeu-a, e a mão ficou curada. E diante de tamanho escândalo, para aqueles fariseus, queriam combinar como acabar contigo. Jesus hoje quer-me falar contigo sobre este olhar. Este teu olhar. Tens muitos olhares. Tens o olhar para Pedro, quando ele se arrepende de ter negado 3 vezes. Tens o olhar que chama os apóstolos. Certamente olhaste nos olhos e que fazes um chamamento a seguir. E tens este olhar também, com indignação e entristecido com a dureza dos seus corações. Senhores, não te pode ser indiferente, certamente, que eu viva de uma forma ou de outra. Não te é indiferente que eu seja fiel à oração. Não te é indiferente que eu viva com mais paciência. Não te é indiferente que eu seja mais pontual do que precisamente o contrário. Que eu fosse super atrasado aos meus compromissos sem esforço. Que eu rezasse pouco. E tens este olhar também de indignação, entristecido. E diz-nos o Evangelho que é precisamente por isso, pela dureza dos corações. Abre, Senhor, o meu coração à tua vontade. Ajuda-me a ver como posso eu viver mais unido a ti também. E neste contexto de unidade, isto pedimos, estamos já um bocadinho avançados na Semana Mundial de Oração pela Unidade dos Cristãos. Que vivamos, Senhor, nesta unidade, ao constatar a diferença entre ti e estes fariseus. Mais uma vez, os fariseus mostram a sua falta de preocupação por aqueles que mais precisavam. E tu, Jesus, se calhar, quando eles diziam que não importava porque era sábado e isso é que pesava, tu olhaste para cada um deles entristecido pela cegueira dos seus corações. Olhaste-os, mas não disseste uma única palavra. Detiveste o suficiente como para olhar para cada um deles nos olhos. E olhas-me também a mim nos olhos. Entristecido, mas, Senhor, que isso me leve a uma boa mudança. E entristecido ao ver também o egoísmo daqueles, tal como um pai amoroso decepcionado com o seu filho, porque despreza os seus irmãos. Mas ainda assim, em ti, Jesus, há aquele olhar de compaixão. Não é só um olhar de mera tristeza e de rejeição e de afastamento. Pelo contrário,
precisamente com compaixão. Não é de condenação. Tens compaixão. No fundo, dói-te e tens misericórdia, tens amor, capacidade e esperança, aliás, de perdoar. Jesus, por favor, mas por favor, não desistas de mim. A tua esperança faz-me também a mim saber esperar. A tua compaixão por mim faz-me também a mim permanecer. Ajuda-me a permanecer. Ajuda-me a ser mais fiel. E que a minha preocupação também pelos outros seja maior. Como tu, que tinhas uma preocupação grande por aqueles que sofriam, especialmente na alma, também dá-me a mim, Senhor, a graça de ter este fervor, este desejo maior de que algum amigo se aproxime de Deus. Ajuda-me também a rezar, a aproveitar estes 10 minutos para rezar por um ou dois deles, para intensificar mais. Na verdade, se pensarmos bem, a santidade está em saber que temos todos nós defeitos e em procurar heroicamente evitá-los, mas sem esquecer que morreremos com defeitos. E por isso, nós, na nossa vida e também diante dos outros, devemos ter a compaixão, este desejo e esta esperança que Deus tem em cada um. Renovemos o desejo de lutar, não com a pretensão de mudar de vida num único instante, mas perseverando no esforço de subir cada dia um pouco mais. Que possamos nós assim também, Senhor, olhar para os outros como tu olhas, ter o teu olhar, aqueles que estão ao meu lado, aqueles com quem trabalho, aqueles com quem convivo e que por algum tique, por alguma forma de ser, por alguma forma de estar, me aborrecem. Por alguma palavra tão despropositada, me aborrecem. Senhor, que eu não me aborreça. Mas pelo contrário, que eu viva interior e exteriormente com esta compaixão pelos outros, como tu tens comigo, que possa ser a mesma medida. Que a medida que tu usas comigo, Jesus, possa ser a medida que eu uso com os outros. E de facto nós precisamos imenso de ti, Senhor. Precisamos de ti porque, na verdade, és tu que nos traz esta salvação. Podemos-nos também olhar a nós como aquele que tem a mão atrofiada, a quem Jesus cura. Olhar para o nosso pecado. E é esse que Jesus quer vir curar. Senhor, que estes 10 minutos me possam ajudar tanto, por um lado, a olhar-me como aquele que se deixa curar, como aquele que quer ser curado, como aquele que permite que tu se cures, como é o caso deste, com a mão atrofiada, mas ao mesmo tempo que eu me veja outras vezes da minha vida como um daqueles fariseus em que porventura não tem o olhar de compaixão que tu tens, o olhar de paciência, o olhar de cuidado com cada um, mesmo com aqueles que são mais inoportunos. Ajuda-me a ter, Senhor, o teu olhar. E desde já te peço, Jesus, por um amigo a quem eu possa também ajudar a ser instrumento para que tu possas curar. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.